Como o governo pode controlar a inflação? O controle da inflação passa por medidas como aperto fiscal e monetária. O que significa isso? Significa que o governo ele deve fazer redução nos gastos públicos, praticar impostos mais elevados, elevação nas taxas de juros e também fiscalizar os cartéis, as suas práticas de combinação de preços, de manutenção de preços elevados, ou de redução na produção. E também através do uso, da prática dos seus estoques reguladores e através de uma prática de estabilidade da moeda local. Então vamos discutir um pouco esses tópicos apresentados. Primeiro, corte nos gastos públicos, redução nos gastos públicos. Essa redução nos gastos públicos não significa somente o governo gastar menos, mas o governo gastar certo. Porque a prática governamental, até os dias de hoje, é de gastos errados. E esses erros nos gastos públicos têm levado, têm distorcido uma prática de controle ou de estabilidade dos preços. Isto é, o nosso país, ele gasta mal os seus recursos quando, por exemplo, realiza as suas políticas de infraestrutura, de melhoria da infraestrutura do país. Nós tivemos, citando a exemplos recentes, nós tivemos o PAC 1, o PAC 2 do governo federal, e esses programas de aceleração do crescimento, motivado através de uma melhoria na infraestrutura do país, não deu resultado significativo em decorrência do fato de que essas obras elas foram mal planejadas, os recursos foram mal geridos e as rodovias, as ferrovias, os portos, aeroportos, as comunicações do nosso país não receberam os incentivos e a modernidade necessária. Então isso encarece a produção, encarece os transportes e, consequentemente, encarece as mercadorias. Então seria interessante que o governo buscasse gastar de uma maneira correta, de uma maneira mais justa, que desse uma resposta, através dessas políticas, ao controle da inflação e a um crescimento econômico gerador de emprego e renda. Um outro exemplo em relação aos gastos públicos, eu vou citar a educação, em que podemos concluir de que tivemos avanço significativo na educação, tivemos sim, mas
esta educação ainda deixa muito a desejar. E o resultado disto é, no futuro, mão de obra que deixa a desejar em termos de formação. E isso tem levado empresas a gastarem para qualificar, né, para melhorar a qualificação dessa mão de obra, para que assim ela seja inserida nesse mercado de trabalho. E isso gera custos de produção. E esses custos de produção, eles são repassados para o consumidor. Então, é interessante que o governo, além de cortar gastos, passe a gastar de forma mais racional, que desenvolva essas políticas públicas, o que trará resultado significativo, tanto no que se refere à geração de emprego e renda, como também em relação a uma inflação sob controle. É prática do governo sempre manter impostos elevados. O governo não abre mão dessa prática de tributação sobre a população elevada, de manter o controle da inflação através de preços elevados, dificultando o acesso do consumidor às mercadorias. Então seria interessante que o governo buscasse um equilíbrio fiscal em que, com impostos mais baixos, mais ameno, pudesse aumentar a produção e atender a demanda por bens e serviços. A prática mais comum utilizada pelo governo para o controle da inflação consiste no equilíbrio desse tripé: inflação, juros e emprego. Então o governo sempre procura, em momentos de inflação, praticar juros mais elevados, pois com os juros altos, aquelas mercadorias e serviços que são comprados a prazo, divididos, os juros desestimula o consumidor a comprar. Os juros elevados priva as pessoas, priva o consumidor de comprar, fazendo com que esse freio no consumo leve a uma oferta dessas mercadorias por preços mais amenos. Então, essa é a maneira mais utilizada pelo governo para controlar a inflação, elevando as taxas de juros. Agora, as taxas de juros, ao mesmo tempo em que elas são utilizadas como remédio, também pode ter efeito de veneno, pois quando se freia o consumo, diminui a produção e gera desemprego. Então isso pode causar um efeito recessivo na economia do país. O que deve ser feito, o que é viável ser feito e que tira o sono dos administradores públicos é o equilíbrio entre inflação, juros e emprego. E é essa busca por esse equilíbrio que correm atrás os nossos administradores públicos. Na aula anterior, nós falamos sobre cartéis que praticam preços elevados, diminuindo a concorrência entre si, entre o grupo envolvido. Ou
freia, diminui a produção para que essa mercadoria, para que esses serviços, eles mantenham preços elevados, né? Aumentando a demanda, diminuindo a oferta. Então, é interessante que o governo esteja sempre atento, né? Já que diz que essa prática de cartel no Brasil é proibida legalmente, então que o governo e a população estejam sempre atentos para impedir ou dificultar essas práticas de combinação de preços que ocorre através dos cartéis. A gente vê muito isso na distribuição de combustíveis, em que os postos eles praticam preços semelhantes, né? Diferenças de centavo de um para o outro, o que em alguns casos, já vi o PROCON tomando providências em relação a isso, demonstra que essas diferenças mínimas é resultado de uma combinação de preços. As adversidades naturais, como por exemplo a redução das chuvas, leva a surtos inflacionários em determinados setores, no caso especificamente a oferta dos produtos agrícolas. E o Estado, ele tem que sempre fazer uso dos seus estoques reguladores para impedir que os preços caiam exaustivamente nos períodos de super safra, comprando, né, estocando os excessos de produção em momentos de fartura, de excesso de produção, e fazendo a distribuição desses produtos nos períodos em que a oferta é menor do que a procura. Então, os estoques reguladores do governo federal funcionam nesse sentido. Em períodos de super safra, o governo compra, armazena. E nos períodos de insuficiência de produção, o governo libera, o governo vende, evitando que haja um surto inflacionário relacionado aos produtos oriundos do campo. Uma outra questão que leva a uma estabilidade de preços, ou uma prática de preços não inflacionária, seria também uma fiscalização, um cuidado constante com a estabilidade da moeda brasileira, com a estabilidade do real em relação ao dólar, para impedir que haja esses momentos de valorização do dólar em detrimento do real e, consequentemente, ocorra a elevação no preço dos produtos que são importados, né, que são comprados em dólar. Então, a inflação, como nós vimos anteriormente, ela é danosa para o trabalhador, uma vez que os seus salários perdem o poder de compra. E, por outro lado, o controle dessa inflação, ela vai dar uma garantia de poder de compra ao salário do trabalhador. E o governo, ele tem diversas formas, receitas para equilibrar produção e consumo e, consequentemente, estabilizar a economia, né? Mantendo sob controle. Então, até a próxima aula.